Olá, meu nome é Danilo, sou tutor presencial do Polo de Coromandel. Olá, meu nome é Nivaldo, tutor presencial do Polo de Coromandel. Estamos aqui a pedido do professor Breiner, disponibilizando este áudio-aula para aprofundar, corrigir e alinhar as discussões realizadas nos fóruns trabalhados. Primeiramente, sintetizamos as participações em cada questão, abordada no fórum estendido e no fórum ao vivo, realizando algumas observações para complementar a discussão. A primeira questão abordada no fórum estendido é como essa macrocaracterização pode ser aplicada para o caso dos municípios brasileiros. A Constituição de 1988 confere maior autonomia municipal, mas ela vincula parte dos recursos e a legislação também propõe as frações de gastos para áreas específicas. Foi abordado também que a descentralização e a municipalização são entendidas como estratégias de modernização administrativa e política, buscando maior eficiência. As diferenças regionais podem prejudicar a eficiência do processo de descentralização. A construção de redes democráticas é percebida como uma alternativa de promoção de estratégias mais participativas. A visão de governo local deve ser baseada no tripé transparência, controle e responsabilidade. A participação da sociedade reforça o fortalecimento dos mecanismos de controle e qualidade dentro da gestão local, alocando os recursos públicos dentro do planejamento e incorporando práticas da nova gestão pública, definindo os objetivos estratégicos e acompanhando as metas já pré-estabelecidas. As práticas patrimonialistas, burocratas e gerenciais ainda fazem parte das administrações municipais brasileiras, implantados na maioria das vezes por questões ideológicas do perfil governamental. Existe uma grande diversidade quanto ao nível de desenvolvimento econômico, social e político, impedindo a criação de um modelo único de gestão pública. As regiões menos desenvolvidas economicamente necessitam de investimentos maciços do governo estadual e do governo federal para minimizar as distorções existentes. A criação e fortalecimento de conselhos municipais, a aproximação dos cidadãos junto aos governos, a interação entre município e vários segmentos da sociedade civil através da gestão em rede, busca a qualidade e a transparência nas decisões e, finalmente, monitorar e avaliar a execução das políticas públicas. Nos municípios brasileiros, percebe-se pluralidade partidária e cultural regionalizada, implicando em cada perfil de governo. A questão financeira é essencial para uma boa administração, mas não são todos os municípios que possuem ao mesmo tempo recursos e eficiência na gestão, impedindo com que muitos municípios evoluam economicamente e socialmente. Alinhando as ideias para essa primeira questão, percebe-se grande dependência dos municípios em relação aos recursos federais e estaduais e enorme heterogeneidade no que tange ao desenvolvimento, observadas principalmente nos pequenos municípios. A macrocaracterização se mostra ligada a essa realidade, as desigualdades regionais. Com a Constituição de 88, a maior autonomia conferida aos municípios pode ser utilizada para caracterizá-los, pois mesmo enfrentando as barreiras regionais, os municípios podem buscar soluções em direção a uma nova institucionalidade, mais moderna e participativa, ou firmar as práticas clientelistas, elitistas e patrimonialistas. Podemos também nos basear na página 30 do fascículo para entendermos melhor as questões referentes à macrocaracterização municipal. Já na questão B, aborda quais as implicações que esses perfis diferenciados impõem para a gestão pública e para os seus gestores também. Podemos relacionar a dependência do nível local com o nível federal, além da grande heterogeneidade entre os municípios
e um grande desafio para o gestor público. Uma maior autonomia implicaria em uma maior modernização administrativa e institucionais. Os gestores públicos têm um papel importante na formação das políticas públicas, ampliando o acesso do cidadão às informações e facilitando a comunicação entre a administração pública e a sociedade civil. Podemos citar aí alguns instrumentos que o governo pode utilizar, né? Hoje, com a internet, fica bem mais fácil para essa colocação das informações. Podemos incentivar também a participação da sociedade nesse processo decisório e o controle dos resultados referentes às políticas sociais através de uma ferramenta importante, que é o orçamento participativo. A criação de conselhos municipais fortaleceria o exercício da cidadania e proporcionaria uma gestão mais participativa e democrática. Com esses perfis diferenciados, o resultado positivo das ações vai depender da capacidade executiva e também da capacidade de negociação e articulação com os diversos atores políticos externos ao governo. A cobrança da sociedade sobre a gestão pública também aumenta. Uma das principais ferramentas de gestão pública, que é o orçamento participativo, ganha importância entre a sociedade e o acompanhamento sobre os gastos públicos se torna mais efetivo, obrigando as administrações públicas a se profissionalizarem. Ou seja, mudanças nas regras de elaboração e de execução do orçamento, os modelos patrimonialistas de gestão são os primeiros a sentir essas mudanças. Com isso, o compromisso com a sociedade é ampliado, devendo desenvolver políticas públicas capazes de atingir objetivos previamente estabelecidos com o cidadão. Ou seja, traz uma aplicação dos percentuais estabelecidos em lei, principalmente aí para a saúde, a educação, e ainda oferecer os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Com as práticas clientelistas e patrimonialistas, esses bens públicos tornam-se privatizados e a provisão dos bens públicos fica comprometida. As administrações devem ser voltadas para uma maior transparência e ampliação da responsabilidade, reinventando assim um planejamento governamental. Ou seja, o que a gente pode alinhar com essas ideias? Pode citar os desafios abordados na página 34 do fascículo, onde o governo assume novos papéis como integrador, buscando empreendedorismo competitivo, como construtor de espaços para a cooperação dos atores da sociedade, buscando o ativismo democrático e a criação de redes de cooperação e interação. Assim, articulando forças sociais para implementar o orçamento participativo e aumentar o espaço de participação de cada cidadão, procurando assim solucionar os problemas locais e minimizando os conflitos existentes. Sintetizando as participações no Fórum ao Vivo, a questão a retratava: no processo de formulação e implementação de políticas públicas, quais os limites e as possibilidades do orçamento participativo como instrumento deliberativo. Possibilidades foram citadas. O orçamento participativo tem sido especialmente destacado como uma experiência democrática inovadora, forjada com a influência de atores da sociedade civil e de suas práticas interativas. Como democratização das relações entre a sociedade e o Estado, democratização das políticas públicas e de controle público. Uma forma de rebalancear a articulação entre democracia participativa e democracia representativa. Observa-se a cessão de soberania pelos seus detentores, a introdução de elementos de participação local, o objetivo de inversão de prioridades
e o seu lastro no princípio da autorregulação soberana, que implica a definição das regras deliberativas pelos próprios participantes, uma forma de corresponsabilidade na administração. É possível ao gestor chegar a um conhecimento real da situação de sua área administrativa e, assim, poder definir as prioridades de investimento e políticas públicas que atendam à população de forma planejada através de programas, projetos e atividades. Com ele, torna o exercício da cidadania mais ampliado, alargando os limites da agenda pública e também é uma forma de luta contra o autoritarismo. A estruturação do orçamento participativo deve equilibrar as demandas sociais de modo que não haja o favorecimento de setores isolados da sociedade civil. Como limites, foram citados que o sucesso depende da capacidade e disposição dos atores públicos em participar do processo. Os arranjos são estabelecidos pelo poder público. Pode haver conflitos de interesse, a falta de convênios pré-estabelecidos e a limitação de recursos. O orçamento participativo opera anualmente, então pode não haver práticas e estratégias políticas de longo prazo. Na elaboração do orçamento participativo, pode existir áreas que são estritamente de caráter administrativo ou técnico, dificultando assim o entendimento dos participantes da sociedade civil. Na questão B, a discussão é como o empoderamento dos grupos de pressão locais podem contribuir para que os melhores resultados das políticas públicas sejam alcançados através do orçamento participativo e quais os eventuais riscos desse processo. Quanto às contribuições, pode-se observar que os grupos de pressão local levam o gestor à realidade vivenciada por cada região do município. Para que isso aconteça, é fundamental uma fiscalização e cobrança dos resultados, que busca a eficiência na alocação desses recursos. Outra contribuição é que as entidades de classe mais organizada ou os setores que defendem um determinado bem ou serviço podem se unir e ganhar força para a aprovação de suas propostas. Em vez de serem apresentadas isoladas, são apresentadas coletivamente. Devem ser também acolhidas as propostas condizentes com os recursos e as necessidades prioritárias. Podem ter também alguns riscos, que podem ser citados como o despreparo tanto dos gestores como da comunidade, pois a ingerência desses grupos é tão grande junto aos gestores que o orçamento pode não ser dividido como deveria ser, ou seja, igualitariamente. E com isso, pode ter o favorecimento de determinados grupos. Outro risco é a quantidade de atores e interesses distintos e contraditórios, representados nos conselhos, impõe complexidade aos processos, podendo trazer dificuldade e riscos ao orçamento participativo. Outro risco também seria a supremacia de alguns grupos, principalmente com base política sólida, em detrimento a outros menos estruturados. Com isso, eles levariam ao favorecimento indiscriminado, gerando mais desigualdades e tornando os conflitos mais frequentes. Outro risco também seria a execução de interesses pessoais e não interesse coletivo. Desencadearia também a execução de ações não prioritárias. Analisando as participações no fórum ao vivo, percebe-se que a colaboração coletiva de todos responde às questões levantadas muito bem. Se observarmos algumas contribuições isoladamente, muitas vezes não é possível perceber a abordagem de todos os aspectos que são importantes e relevantes. E muitos alunos ainda se utilizam de frases soltas, senso comum e de cunho pessoal, lembrando mais uma vez que isso deve ser evitado em trabalhos acadêmicos. Finalizando, gostaríamos de parabenizar o esforço e empenho individual e coletivo na participação dessa atividade.
Sucesso e até breve.